Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional promovido pela Faculdade Luterana de Teologia. Quero saudar a todos que nos acompanham neste momento com o lema dessa semana que está no Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 23, onde Jesus nos diz: "É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem." Nós celebraremos neste próximo domingo, o Domingo de Ramos, o domingo ao qual nós rememoramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Inclusive, essa entrada triunfal é o texto ao qual nós teremos uma reflexão mais tarde, por meio da pregação. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Neste culto, nós glorificamos ao nosso Deus. Mas não é uma glória que nós mesmos fazemos, não é uma glória própria, mas sim apenas resposta à glorificação que Jesus Cristo já realizou. Graças a Deus, nós podemos ter essa glória. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo, que entrou em Jerusalém montado no jumentinho, porém saiu carregando a sua cruz. Jesus Cristo, carregando a sua cruz, caminhou em direção ao Gólgota. Caminhada toda essa que, na última semana antes da Páscoa, aconteceu, porém Jesus Cristo não permaneceu morto, mas ele ressuscitou após 3 dias. E por meio dessa ressurreição, dessa morte e dessa ressurreição, Jesus Cristo foi glorificado. O Filho do Homem foi glorificado, nos trazendo a salvação, pela qual nós podemos nos gloriar. Neste culto que nós realizamos na presença do nosso Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido a comunidade para que nós possamos ter um momento de oração. Pai querido, Pai amado, agradecemos por essa oportunidade que nós temos de nos gloriarmos por conta da salvação que nós temos em Cristo. Relembrando essa última semana antes da Páscoa, a qual Jesus Cristo ele se sacrificou em nosso favor. Se sacrificou, entregou seu corpo, derramou seu sangue, para que nós pudéssemos ser reconciliados contigo, para que nós pudéssemos ser perdoados por nossos pecados. Por Cristo, nós clamamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe por nossos pecados que nós cometemos muitas vezes. Nós cometemos incessantemente, em meio de ações, de palavras, de pensamentos errados, e também coisas que nós deveríamos fazer, mas que nós deixamos de fazer, envergonhando assim o Teu nome. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Que o Senhor possa estar gerando vida através da palavra que será ministrada, e que este culto possa ser mais uma oportunidade que nós aproveitamos para nos gloriar, para glorificar a Ti com nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Convido a comunidade para que nós ouçamos um hino em preparação para a pregação, que virá logo a seguir. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Sempre a mesma bandeira que não é sobre nós, mas é Cristo a luz, Senhor e Rei. O
Um tesouro em vasos frágeis, sua luz brilhou na escuridão. Em nossos corações, somos servos desse amor. Mostrar o seu poder, graça aqui é apesar de nós. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim. O grande eu sou, com sua voz, nos chama a existir, com ele caminhar, servir e amar a igreja, seu santo nome, e até o fim sempre glorificar. Em todo lugar, em cada expressão, glorificar. Seja aqui ou além, e até o final, Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse nosso encontro na modalidade virtual. O meu desejo e a minha intenção é que o Senhor nosso Deus possa abençoar a você e a mim e que juntos possamos ser edificados a partir da palavra do nosso Deus, palavra prevista para esse domingo, domingo de Ramos. Quando eu era adolescente, eu tive uma experiência que me marcou. Eu quero contá-la e compartilhá-la com vocês, um tanto pitoresca até essa minha experiência. Era Natal. E vocês sabem que quando é Natal, a gente quando é criança, quando a gente é adolescente,
A gente fica com aquela expectativa pelos presentes, o que eu vou receber, o que eu vou ganhar. Na nossa casa, meu pai sempre tinha o costume de sempre deixar em mistério. Nós não sabíamos o que a gente receberia como presente de Natal. Então, esse momento dos presentes sempre era muito aguardado, com muita expectativa. E naquele ano, eu tinha lá, acho que meus 10, 11 anos de idade, quando chegou a hora de abrirmos os presentes, para minha surpresa, para mim havia apenas um pequeno presente, uma pequena caixinha. Minhas irmãs tinham pacotes grandes, enormes e muitos pacotes, e eu tinha apenas um único pequeno pacote. E confesso, eu fiquei apreensivo, o que tem dentro desse pequeno pacote? E quando chegou então a hora de abrir os presentes e eu desembrulhei aquele meu presente que eu tinha recebido, para minha surpresa, ali havia um par de chinelos, muito simples. E isso era tudo o que havia ali debaixo do pinheiro para mim. Eu confesso a vocês que eu não pude, acho que, esconder a minha decepção, a minha frustração de ter ganhado apenas um par de chinelos como presente de Natal, sendo que as minhas irmãs receberam presentes muito mais expressivos. Então, uma hora meu pai olhou para mim e disse: meu filho, você parece um tanto quanto decepcionado com o seu presente, alguma coisa não está certa? E claro, né, como filho mais velho, então a gente diz: não, pai, está tudo certo, né? Obrigado pelo presente, eu gostei do chinelo que vocês me deram como presente de Natal. Naquele ano, meu pai, ele me deu uma bicicleta de presente, uma bicicleta de corrida de 10 marchas, era uma coisa assim muito extravagante até. Só que ela estava escondida em outro recinto da casa, então ele me pediu que eu ainda procurasse mais um pouco, não só debaixo do pinheiro, mas pela casa. E aí vocês podem imaginar da minha grande alegria quando lá em um dos recintos da casa eu encontrei aquela bicicleta de corrida, uma bicicleta importada, inclusive. Não sei como é com você, isso já aconteceu contigo, que em algum momento da sua vida você ficou decepcionado. Eu posso imaginar que você já experimentou muitas e muitas decepções e, inclusive, provavelmente, algumas delas muito mais sérias do que esta minha decepção, um tanto quanto ingênua, né? Às vezes a gente experimenta decepções que nos marcam profundamente na nossa vida e elas, inclusive, nos acompanham até o dia de hoje. Pessoas que nos decepcionaram por alguma razão. E como isso é doloroso, quando justamente pessoas também nos decepcionam. A gente apostou nelas, a gente confiou nelas, mas na hora H, no momento em que a gente mais precisou, elas nos deixaram na mão. Não poucas vezes também a gente experimenta decepções com o próprio Deus. E nesse caso, toma conta do nosso coração um sentimento de angústia, para não dizer de desespero. Parece que a decepção gerada por pessoas, até que a gente consegue lidar com isso, mas quando Deus nos decepciona, é frustrante. Você nunca ouviu aquela frase, né? Não confie em pessoas, porque pessoas nos decepcionam. Confie em Deus. Deus nunca e jamais vai nos decepcionar. Mas, de repente, experimentamos como também Deus nos decepciona. E essa experiência nós fazemos quando nós estamos, por exemplo, num quarto de hospital com alguém, com uma pessoa querida, e agora os recursos médicos, eles chegaram ao seu limite. E então nós oramos: Senhor, ajuda-me. Mas a enfermidade evoluiu. Essa também é a experiência na vida de muitos casais, quando o casamento e as nossas relações familiares estão numa profunda crise e a gente ora: Senhor, ajuda-nos. E mesmo assim o casamento sucumbiu ao divórcio. E o que dizer quando você e eu fazemos e nos encontramos fazemos dessas experiências e nos encontramos com o coração apertado?
porque a gente passa por provações e por tentações, porque a gente vive dias agitados e noites de insônia, o trabalho que aperta a nossa agenda, ou então escolhas que a gente precisa fazer, decisões que não são tão simples assim de serem tomadas, muitas vezes decisões profissionais, acadêmicas, pessoais. Você concorda comigo que nem sempre na nossa vida as coisas se desenvolvem, tomam um rumo como a gente gostaria, como a gente sonhou ou como a gente imaginou? Há muitas decepções pelo caminho e, inclusive, decepções com Deus. Talvez você lembre do livro publicado pelo Rodrigo de Aquino, o Bibo. Ele deu um título ao seu livro, O Deus que Destrói Sonhos. Talvez a gente deveria pensar um pouquinho diferente. Eu quero convidar você a fazermos um exercício de invertermos o problema. Que tal? Como você acha, então, que Deus deveria agir para que decepções não aconteçam? Posso imaginar que talvez você esteja pensando em alternativas. Posso imaginar que talvez uma das suas respostas implica o fato de que Deus talvez deveria acolher todos os nossos pedidos, que Ele deveria nos livrar de todas as nossas preocupações e necessidades, que Ele deveria curar todas as nossas enfermidades. Exatamente assim como Ele tinha feito há 2000 anos atrás, quando Ele percorria as cidades em Israel com os seus discípulos. Naquela época, aqueles que estavam desanimados eram fortalecidos, os que passavam fome e necessidade eram saciados, os enfermos eram curados. E exatamente estas mesmas expectativas tinham as pessoas da cidade de Jerusalém. Entre o povo de Israel, entre o povo, se espalhou a notícia: Ele vem. O homem da Galileia está vindo, aquele que expulsa os demônios, que ressuscita os mortos. Ele está vindo para Jerusalém. Este é o homem de tantos milagres. Ele cura todas as enfermidades, ele sacia as multidões com pão. Ele está vindo. De fato, Jesus está vindo. Esse pregador itinerante se aproxima dos portões da cidade santa, da cidade de Davi. E eu quero convidar vocês a lermos o trecho em que este episódio é narrado e vamos ouvir o que aqui aconteceu. Se você tem a sua Bíblia junto, eu quero ler hoje a partir da perícope do Evangelho de João, o nosso texto previsto para hoje. Originalmente o texto é de Mateus, do evangelista Mateus, mas eu quero ler a partir do evangelista João, capítulo 12, verso 12 a 19, onde nós lemos então o seguinte: No dia seguinte, grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então pegaram em palmeiras e saíram ao encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus então conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso, mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito de Jesus e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao encontro de Jesus. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguiremos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Com grande expectativa e com muita ansiedade, aqui o povo de Jerusalém aguarda pela ajuda de Jesus.
Isso está muito bem expresso nessa expressão que o povo clama em voz alta quando eles dizem Hosana. Porque exatamente a palavra Hosana, traduzindo essa palavra, ela significa exatamente isso. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E eu te convido, tente uma vez imaginar agora aqui a cena. A agitação daquela massa de pessoas, os gritos frenéticos daquela multidão, tudo é tão intenso que provavelmente todos os que habitavam a cidade de Jerusalém, ouviram os gritos e saíram para acompanhar e ver a entrada de Jesus na cidade. E mais direto, mais explícito do que isso é praticamente impossível. Com todas as letras, o povo deixa muito claro o seu pedido. Jesus, dizem eles, é hora de intervires. Jesus, ajuda-nos. E Jesus, o que ele faz? O texto que nós acabamos aqui de ler não menciona nenhum grande gesto de Jesus. Nenhum grande gesto de vitória da sua parte. Não vemos aqui punhos cerrados e erguidos. Nenhuma demonstração de poder, nenhum grande comício. Interessante que Jesus ele não se deixa carregar pela multidão como um herói. Aqui ele não cura doentes, ele também nem sequer expulsa ou enfrenta os soldados romanos que estavam na cidade. Parece que todo aquele clamor, todo esse pedido, ajuda-nos, não atinge ou não sensibiliza a Jesus. A única coisa que nós lemos aqui no texto foi que Jesus montou um jumento. Exatamente o animal que o profeta Zacarias viu em sua visão do Messias, quando o Messias entraria na cidade de Jerusalém. Um jumento, um animal de carga. Que status há nisso? A pergunta que eu me faço é, o que é que Jesus quis expressar com o seu gesto e com a sua ação? Pessoalmente, eu penso que Jesus ele não queria ser transformado em alguém ele não queria ser transformado em alguém que ele não é. A multidão viu em Jesus alguém que operava milagres, que poderia realizar, quem sabe, todos os seus desejos. A multidão viu em Jesus um rei que poderia talvez lhes devolver justiça, liberdade, o orgulho que eles haviam perdido enquanto nação pelo fato de estarem sob o domínio dos romanos. Mas Jesus não se deixa encaixar nesse esquema. Jesus não entra na cidade de Jerusalém como um cortejo ou num cortejo de vitória, num cortejo militar. Ele também não entra como se tratasse de um cortejo tipo Papai Noel, que sai jogando balas e atendendo às expectativas das multidões. Jesus entra na cidade de Jerusalém porque este era o desejo e esta era a vontade de seu Pai. Seu Pai quer que ele vá a Jerusalém, mas não para ser um herói, mas para ser pregado numa cruz. E esta foi a grande decepção, a grande desilusão do povo. Jesus não entra na cidade para realizar os seus desejos, mas para cumprir a vontade do Pai. No entanto, parece que a ficha de fato não cai. O povo está tão imerso, tão contagiado pelos gritos de Hosana, pelos ajuda-nos, Senhor, mas em última análise também tão preocupados consigo mesmos que eles não reconhecem as verdadeiras intenções de Jesus. E nesse momento, eu olho para mim e me pergunto, o que é que eu espero de Jesus nesse domingo de Ramos? O que acontece comigo quando eu clamo, Jesus, Hosana,
Senhor, faça alguma coisa e ajuda-me, intervenha. Será que eu estou disposto a experimentar uma desilusão? Estaria eu disposto a aceitar o fato de que Jesus não vem para realizar os meus desejos, mas Ele vem para realizar a vontade do Pai? Estaria eu disposto a reconhecer que Jesus não vem em primeiro lugar ao meu encontro, ao encontro das minhas necessidades pessoais, mas Ele vai ao encontro da cruz? Quando reconhecemos essas coisas, com certeza, isso representa uma desilusão. Também para mim, também para você. Nós percebemos que Jesus não é bem aquele que eu imaginava que talvez Ele fosse. Ele não é aquele que realiza em primeiro lugar os meus desejos e sonhos, mas Ele é o Cordeiro de Deus, que aqui se encaminha para a cruz, conforme você pode também ler e acompanhar na carta aos Filipenses, capítulo 2. Mas pense aí um pouco comigo. Toda desilusão, não é ela ao mesmo tempo uma libertação? Porque quando eu sou desiludido, né? Então, quando a ilusão na qual eu vivia até o momento, ela é na realidade então superada. Pensa, por exemplo, num peregrino quando ele está caminhando pelo deserto, lugar quente, e ele está com muita sede. Você já deve ter ouvido falar que às vezes as pessoas têm alucinações. Elas começam a ver coisas, elas começam a ter miragens e caminham em direção a essas miragens, achando que ali está um oásis. Mas se acontece uma desilusão, essa desilusão as ajuda a buscar a verdadeira fonte de água e assim elas acabam ficando guardadas de morrer de sede no deserto. Nesse domingo de Ramos, Jesus vem ao nosso encontro, sim, mas Ele vem para nos desiludir. Ele não quer que você e eu, que a gente se perca em nossas buscas por realizar em primeiro lugar nossos sonhos e nossos desejos, tipo numa busca frenética, louca, que em última análise são como miragens, apenas nos iludem. Jesus deseja e Jesus nos convida a experimentarmos uma desilusão, mas uma desilusão que nos conduz para a verdadeira fonte de água. E a minha pergunta é, que fonte é essa? Essa é a fonte que emana da cruz de Cristo. Sim, quero estar ao pé da cruz. Que tão rica fonte! Fonte que corre generosamente, salutar, de Sião no monte. Sim, na cruz. Sim, na cruz eu sempre me glorio e por fim descansarei salvo além do rio. A tremer ali ao pé da cruz, graça e amor achou-me. Matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor eu vigio, para que a terra eu possa ir ver santa, além do rio. Essas são as estrofes do hino que nós tanto cantamos e conhecemos exatamente no domingo de Ramos. Que ali, na cruz, eu e você possamos reconhecer como Jesus de fato é, não como nós gostaríamos que Ele fosse. Que essa descoberta te acompanhe para dentro desse domingo, desse dia, domingo de Ramos. Amém. Como é bom poder saber o tamanho da graça que Jesus Cristo nos concedeu. Como é bom saber que a caminhada que Jesus Cristo fez, desde a sua entrada triunfal até chegar na cruz,
ela é o motivo, a razão e aquilo que dá sentido para a nossa caminhada de fé. Bendito é todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, e as vive em sua vida. Diante disso, nós queremos ir para nossas casas e continuar a nossa vida cotidiana sobre a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Vão na paz de Cristo e sirvam ao Senhor com alegria. Amém.